Ora então, muito boa tarde a todos, amigas e amigos, caro José Carlos. Eu tenho muito gosto em associar-me ao lançamento deste romance Milagre na Rocha Negra, de José Carlos Costa. E a primeira pergunta que aqui, uma pergunta retórica que aqui poderia deixar é: de que falamos nós quando falamos sobre José Carlos Costa? Em primeiro lugar, falamos de um picaroto de mão cheia, filho da Candelária, Ilha do Pico. E convém sempre dizer Candelária, Ilha do Pico, porque há uma outra Candelária que fica em São Miguel, nada de confusões. Portanto, é de facto um picaroto de mão cheia. A segunda coisa que podemos dizer sobre José Carlos é que ele é um homem que tem vindo a escrever e a publicar livros com uma regularidade que eu digo impressionante. Eles supõem que este é o 16º livro, fora os outros em que ele colaborou, e, portanto, a regularidade com que ele publica é impressionante. E uma coisa, nos últimos 20 anos, ele publicou 16 livros, e isto poderemos aqui falar dos benefícios da apresentação. Em terceiro lugar, falar do José Carlos Costa é falar de um amigo verdadeiro e genuíno que não nos dá tréguas e que faz aquilo que os ingleses dizem make things happen. É um homem que faz as coisas acontecer, ele faz com que as coisas aconteçam. Portanto, tem esta característica. Ora, acontece que este conjunto de afinidades e de cumplicidades que temos com ele foi este conjunto de afinidades e cumplicidades que nos trouxeram hoje até aqui para assistirmos ao lançamento do livro que hoje aqui nos traz. Um livro escrito com os olhos da memória, um livro escrito com o coração, e há escritores que dizem: a escrita a mim traz-me felicidade. Há escritores que dizem: a escrita a mim traz-me inquietação. Ora, eu penso que para o José Carlos a escrita traz-lhe uma palavra que eu gosto de dizer e que tem muito a ver com a formação cristã dele, porque ele é de facto um escritor de inspiração cristã. A escrita traz ao José Carlos redenção. É uma palavra que eu gosto de utilizar. Traz, de facto, alguma libertação. A Salomé Matos, a enfermeira deputada, e que agora se estreia como leitora de longo curso, supostamente deveria hoje estar aqui. Acontece que temos um clima açoriano que é absolutamente bipolar e a desgraçada está presa na terceira e infelizmente não pode estar hoje aqui presente, e deixou-me aqui um texto para que na devida altura eu vou ler. Mas antes de lançarmos alguns olhares sobre o livro, eu estou curioso para saber o que é que a Salomé andou para aqui a escrever. Vamos ter o primeiro de 2 momentos musicais. E hoje, não sei se sabem, é o Dia Internacional da Consciência. E era bom que tomássemos consciência de uma coisa chamada açorianidade, que foi um conceito criado por Nemésio, em 1932, por Decalque de Hispanidade, de Miguel de Unamuno. E a canção, o tema que vamos ouvir, tem a ver com a nossa açorianidade. O tema é Ilhas de Bruma, que foi escrito e musicado por um amigo que já nos deixou, chamado Manuel Medeiros Ferreira. E o Manuel Medeiros Ferreira tem para aí 200 músicas, mas a gente só conhece esta. O Manuel Medeiros Ferreira nasceu para escrever as Ilhas de Bruma, como o Éder nasceu para marcar aquele célebre golo que nos tornou campeões olímpicos. Há pessoas que nasceram para determinados fins. A açorianidade foi criada num contexto de antropologia cultural. Hoje andam para aí a dizer açorianidade para cima e para baixo. Ou seja, ele cria o termo, o conceito da açorianidade para se referir à nossa vivência, à nossa geologia, à nossa geografia, que ele dizia que para nós a geografia vale tanto como a história. E é verdade, portanto, a geografia é mais importante para nós do que a história. Portanto, são mais de 5 séculos a viver no meio do Atlântico, são mais de 5 séculos deste isolamento físico, são mais de 5 séculos de horizontes finitos, de muitas formas de solidão atlântica, e, acima de tudo, são mais de 5 séculos de uma religiosidade que foi gerada
no terror sagrado dos sismos e dos vulcões. E tudo isto são fatores que marcaram e moldaram a nossa maneira de ser, de estar e de pensar, do povo açoriano. Retiraram da Constituição Portuguesa a expressão povo açoriano, o que é profundamente errado, porque existe de facto um povo açoriano que está historicamente definido, porque nós temos uma história, porque temos um imaginário, e temos uma cultura, e temos uma identidade próprias. E tive eu aqui em Cheixouriços para vos dizer que a canção que vamos ouvir de seguida, apenas em instrumental, fala precisamente de tudo isto, as Ilhas de Bruma. E para interpretar as Ilhas de Bruma, eu vou chamar um jovem muito talentoso e que dá pelo nome de Gustavo Nazaré, para quem peço o vosso aplauso. Ora bem, há três maneiras de apresentar um livro: dizer bem, dizer mal e não dizer nada. Ora, excetuando esta última possibilidade, eu vou ler então o texto, parte do princípio que ela vai falar bem do livro, não sei, eu nunca li o texto, vou ler agora. Vou então ler-vos o texto que a nossa Salomé escreveu para este dia. E diz o seguinte, passo a ler. Boa noite a todos os presentes. Aos amigos e conhecidos que se juntam a nós nesta noite, que pretende mais do que o lançamento de um livro, celebrar também o seu autor, José Carlos Costa, sejam todos bem-vindos. Às vezes a vida brinda-nos com situações afortunadas, repletas de carinho e de alegria. Em fevereiro recebi uma chamada telefónica da doutora Elisa Costa a lançar-me o desafio para estar aqui hoje. Fê-lo, acima de tudo, por saber que quer eu, quer a minha família, nutrimos pelo José Carlos
uma grande estima e amizade. Fiquei muito honrada pelo inesperado convite, que obviamente aceitei de imediato, ficando a dever a minha presença aqui hoje à importância de nos rodearmos de quem nos quer bem nos momentos importantes das nossas vidas. O José Carlos faz parte das minhas memórias desde sempre. Durante a minha infância, todas as férias eram passadas em casa da minha avó Alzira, na Rua do Alto, na freguesia da Candelária. Uma rua íngreme, onde já brincaram muitas crianças, infelizmente bem diferentes dos dias de hoje. Estamos a falar de um tempo em que as brincadeiras aconteciam na rua. Muito perto da casa da minha avó Alzira estava a casa da tia Adelina, a tia Adelina Cajardo. Era desta forma respeitadora que sempre ouvi a minha mãe referir-se à mãe do José Carlos. Mais tarde, o José Carlos, já a trabalhar no Faial, continuou a marcar ao longo dos anos presença na nossa vida, sendo frequente vê-lo nos seus trajetos de ida e vinda para e do Pico. Mais recentemente, e desde que iniciou o seu trajeto como escritor, sempre nos procurava, a mim ou à minha irmã, para que pudéssemos levar os seus livros à minha mãe. Em todos eles, deixou-lhe uma dedicatória com a generosidade e o respeito com que pauta as suas atitudes, que tão bem lhe conhecemos e que caracterizam a sua amável forma de ser. O lançamento de um livro é talvez o momento mais importante do processo de construção do mesmo. É um momento de excelência para conquistar os primeiros leitores, as primeiras resenhas e fazer com que o livro ganhe vida própria e perdure na memória dos que o leem. Iniciamos hoje, aqui na Ilha do Faial, o périplo que o autor do Milagre na Rocha Negra fará por 3 ilhas dos Açores, terminando em Lisboa no dia 10 de maio, na Casa dos Açores. Com mais de uma dúzia de obras publicadas, o José Carlos tem-se afirmado no meio literário como alguém que está encarregue de nos trazer à memória os cheiros e os sabores de outros tempos. Transporta-nos com as suas sábias e descritivas palavras para locais de Rocha Negra, do Guindaste à Mirateca, da Canada do Calhau ao Campo Raso. Tem levado o nome da freguesia da Candelária, em particular, e da Ilha do Pico, além fronteiras. A sua devoção faz dele um homem com fortes convicções católicas e essa é também uma marca que já nos habituou ao longo das suas obras. Ler um livro, dizem, é como estar em boa companhia. O Milagre na Rocha Negra acompanhou-me ao longo do último mês. Recordo a minha impressão quando pela primeira vez peguei no livro. Ao folheá-lo, sobressaiu o cheiro a tinta, misturado com o cheiro a papel novo, algumas páginas ainda não totalmente soltas. De lá até hoje, tive a oportunidade de ler O Milagre da Rocha Negra. Confesso que o li como se tratasse de um livro policial, com a expectativa própria de quem espera o próximo capítulo. Baseado em factos que queria terem uma base verídica, ao longo dos vários capítulos, o José Carlos Costa constrói uma narrativa onde o fio condutor são retalhos da vida de Venceslau, feitor da conhecida família Arriaga. Hoje, entre outros, o meu objetivo será espicaçar os presentes, se disso ainda necessitarem, para a leitura deste livro que, nas palavras do professor Vítor Ruidores, a quem se deve o prefácio do livro, é, ela cita, um romance cuja ação se situa no ano de 1840, passado no lugar do Guindaste, na Candelária do Pico, relata-nos a vida de Venceslau, velho feitor, que durante décadas serviu com zelo e dedicação a família Arriaga, que ali tinha por hábito veranear, ali no Guindaste. Fim de citação. O local do nascimento de Manuel de Arriaga, em 1840, no seio de uma ilustre família faialense, tem sido ao longo dos anos motivo de grande controvérsia entre aqueles que acreditam que o primeiro Presidente da República nasceu na casa de verão do Guindaste
e aqueles que acreditam que nasceu no Faial, na residência habitual dos seus pais, na Rua do Arco. O José Carlos está seguro, e a minha mãe corrobora, de que aquele que viria a ser o primeiro Presidente da República nasceu na Casa do Guindaste, casa onde, curiosamente, mais de um século depois, viveu uma das minhas tias. Ao longo das cerca de 200 páginas deste livro, sucedem-se diálogos da vida real, cujo pormenor do linguarejo popular, recorrendo a Calão, remetem-nos para o passado recuado e exigem-nos uma atenção redobrada ao desenrolar das histórias que vão sendo desvendadas a cada capítulo, onde novas personagens surgem e se envolvem na malha da vida. Ficámos a respeitar Venceslau pela sua personalidade, um autêntico homem de bem, que ama e protege a sua família, sempre disponível para os outros, presenteado com o dom de perdoar e que, apesar das contrariedades da vida, não desistiu dos seus sonhos. A Chica do Feitor revelou-se uma mulher forte e destemida, o pilar da família, nunca se esgotando a cumplicidade entre ambos. A tentilhona manteve-se fiel, admiradora de uma boa intriga, apesar dos esforços do marido para que tal não acontecesse. A parteira Isabel Tomásia era reconhecida entre a vizinhança pela sua exímia habilidade em ajudar a trazer as crianças ao mundo, acudindo nas horas difíceis. Enfurecemos-nos e divertimos-nos com os amores e desamores do rock e aprendemos a aceitar os incompreendidos amus do vigário Glória. Fomos alegremente surpreendidos pela inesperada transformação da Ventola, para depois sofrermos com a angústia e a infelicidade do Figueiras. Apesar dos complexos enredos, o verdadeiro milagre aconteceu e a imensa generosidade do Sebastião de Arriaga recaiu em cada um dos membros daquela grande família de amigos do Guindaste no longínquo verão de 1840. No pós-fácil desta obra, Francisco Maduro Dias afirma que a grande protagonista do milagre da Rocha Negra foi a ilha do Pico. Eu acrescentaria que todos os que de alguma forma carregamos o pico dentro de nós, ficamos mais ricos. Muito obrigada pela vossa atenção e muito obrigada, José Carlos, pela tua dedicação. Salomé Santos. Matos. Não posso deixar de, penso que já te terei dito isto, que tem a ver com a questão do nosso Manuel da... Eu preparo-me para ser novamente Manuel da Arriaga, estou já a deixar crescer o cabelo para ser Manuel da Arriaga. Levei 43 anos para resolver este problema complicado que tenho dentro de mim. Se o homem nasceu, se no Faial, se no Pico, resolvi a questão dizendo: a linha A, o Manuel da Arriaga é um picaroto nascido no Faial. A linha B, o Manuel da Arriaga é um faialense nascido no Pico. Está resolvida a questão, porque o problema que se põe aqui é que de documentos temos o documento que ele foi batizado aqui na matriz, mas não temos documento nenhum que prove onde o homem nasceu. Mas é óbvio que se ele nasceu em julho, e se no verão as famílias do Faial iam todas para o Pico e de lá só regressavam depois das vindimas, só regressavam em setembro, e eu que tenho 66 anos, nasci de parteira, tal como os meus 5 irmãos, não fazia sentido a senhora ficar aqui no Faial porque ia ter um filho. Não, as parteiras davam conta do recado quando o parto era normal. Quando a coisa corria mal, nem por isso. Portanto, fica aqui o texto da nossa Salomé e vamos já de seguida ter um segundo momento musical. E não sei se vocês se lembram, houve aí um conjunto nos anos 90 fez furor, que era o Atlas, em que estava lá o nosso amigo Joey de Nazaré, que por acaso hoje faz anos. E vamos ouvir um tema original do Atlas, com a letra, suponho que é do Heitor H. Silva, a música é do
Joey Nazaré, chamado Sonho Viagem. E o filho do Joey vai novamente vir cá acima e vai tocar esse tema. Pode ser? Eu penso que podes pôr talvez um bocadinho mais alta a guitarra. Ou então sou eu que estou a ficar mais cedo. Mas salva de palmas para o... Vocês devem me perguntar o que é que eu faço aqui com jarros. Nós não estamos na Igreja da Matriz, mas eu vou deixar isto aqui, porque isto tem uma simbologia, e se quiserem saber porque é que os jarros estão aqui, vão ter que ler o livro. Chegou uma altura em que decidimos fazer uma leitura no último capítulo do livro, e numa altura em que a família Arriaga partiu para o Faial, surge uma personagem que parece saída do realismo fantástico, que é o Figueiras. O Figueiras é um ermitão, um pobre, não é? E vamos proceder à leitura deste capítulo. Se quiserem seguir, é na página 203. E eu vou começar, depois vou chamar alguém que me venha ajudar. Já vão saber quem é esse alguém. O capítulo tem por título, está na página 203. Já agora vamos seguir isto. Deixa-me dizer que a última vez que estive em que eu estive em Frankfurt, naquela que é considerada a maior feira do livro do mundo. E sabem o que é que o escritor... Para já paga-se para a gente ouvir. O escritor entrou, leu um capítulo do seu livro, bateram palmas e ele foi-se embora. Portanto, vamos fazer isto como se estivesse na Frankfurt, página 203. E nós em Portugal ainda gostamos de fazer lançamentos com algum formalismo, mas pronto, nós não estamos na Alemanha e ainda bem que não somos alemães. De longe, sobre o rochedo, ao sul do pequeno porto, tantas vezes embarcador e desembarcador de sonhos, de promessas, de contratos, esteve durante algum tempo um vulto parecendo um ermitão, uma figura do imaginário e uma lenda viva. Ninguém se apercebeu dele, descalço, de calças rotas, camisa desabotoada, de barba desfeita,
e um cabelo crescido, desalinhado e fustigado pela brisa do vento e o pouco rocio do mar. Aliás, nos últimos tempos, ninguém dera conta do Figueiras, desprezado por todos, desacreditado de tudo, de humilhação em humilhação, ficara ao abandono do mundo. De olhos semicerrados, viu o pequeno barco partir, sulcando a fraca ondulação, e na distância e longura do horizonte veio à memória um pensamento. Quem me dera ter partido, experimentado a sorte que nunca tive e o sonho das ditas que ditei a tanta gente. A vida fora-lhe ingrata e no desespero, sem rumo, viu-se a caminhar troco e por entre aquele punhado de gente que viera à despedida dos Arriagas, que pura e simplesmente o ignoravam. Encontrava-se o Figueiras só, como se fosse ele próprio uma ilha no meio do mar, sem eira nem beira, peregrino de si mesmo e da indiferença dos outros. Caminhante, sem um passo certo e definido, encontrou uma porta larga e aberta. Lá dentro, parecia não estar ninguém e entendeu entrar sem pedir licença. Depois de meses de vida sem sentido, num infortúnio em que o mundo o deixou, os crentes e descrentes das suas mesinhas, os amigos e familiares, não lhe sobrava mais nada. Dividia as vistas, cansadas pelo sobrado gasto, e o forro renovado daquela casa apeteceu-lhe chorar, e as lágrimas brotaram espontâneas como se fossem correntes de água viva e pisada. Teve vontade de gritar, e na sua voz embragada e suplicante veio um eco, queria simplesmente desaparecer. Fugir para além, onde pensava encontrar a verdadeira amizade, paz, justiça e, sobretudo, amor. Cansado das pernas, sentou-se numa banca esquecida no meio daquela sala, ora olhando para o chão gasto onde pusera os pés, ora contemplando o teto novo, como se fosse o céu que procurava e que estava à sua espera. De mãos caídas sobre os joelhos, o coração deu-lhe uma ordem. Chora, meu amigo, vá lá, chora. Chora porque os amigos estão para as ocasiões. E na sala, supostamente vazia, ouviu um coro, uma música que o embalava, enquanto o seu pranto fluía, ingênua e inconscientemente. Ficou ali estagnado e sentado no tempo, enquanto a viagem das suas memórias ia e vinha, subindo e descendo, caindo e levantando-se, caminhando e tropeçando, fechou de mansinho os olhos e a viagem feita não podia chegar ao fim daquele modo. O Figueiras deixou-se cair de banca e de joelhos presos, doridos no velho sobrado, olhou em frente e eis que um homem pequeno, com um ramo de flores na mão direita e um menino no braço esquerdo, sem saco às costas, perguntou-lhe de voz suplicante, como se fosse a mais pobre criatura de Deus: quem és tu? E do homem, perfeitamente de pé, ouviu palavras de conforto, mais ou menos assim: eu sou António, e tu és o Figueiras, não é? Eu ando no mundo a pedir para dar aos pobres e a trabalhar para que os peixes grandes não comam os pequenos. E tu, meu amigo, és grande, és pequeno. E do ramo de flores apareceu milagrosamente um naco de pão, estendeu o braço e ofereceu ao Figueiras. De boca aberta de admiração e também de fome, comeu o pão milagroso, sem ser preciso mastigar com os dentes que não tinha, e saciou a fome. Aquele pão parecia ter vindo do céu, era assim o alimento mais saboroso que alguma vez tinha provado. De onde apareceu o pão? O António tanto andou pelo mundo que perdeu o saco do pão. Gastou-o. Novamente deitou os olhos ao chão, como se tivesse um agradecimento sem palavras. Fez-se silêncio. Havia um perfume de flores no ar, misturado com um aroma de pão quente, e o Figueiras, já bem acompanhado, dirigiu o seu olhar em frente. Do florido altar estava a mulher mais bela que vira em toda a sua vida, abrindo os olhos, fitando-o, e questionou: meu querido filho,
Estive sempre aqui à tua espera, com o meu colo para te embalar, até que, enfim, vieste. Tiveste fome, sede, descrença, desespero, ódio, guerra, e agora que reconheces que somos como os jarros ou lírios do campo, acreditas em quê? Atónito e maravilhado, o Figueiras, pela primeira vez naquele dia, esboçou um sorriso de felicidade, voltou a sentar-se na banca e, com os olhos fixos em Maria, entendeu dizer-lhe um segredo. Mãe, minha mãe, o mês passado ficou estragado no alto dos cabeços. E agora, mãe, acredito no que te amou. E cá tens toda a gente no teu coração, por isso a lava dos vulcões há de ser breço para gente grata, que aqui, que esta gente que anda para aí a mandar, como se fossem reis. E a senhora de branco, vestida, fez-lhe sinal para que ele fizesse silêncio. De seguida, foi aquela mulher que continuou o uso da palavra. E Figueiras, no futuro das gentes, da ilha e do mundo, eu hei de ir aparecendo de tempos em tempos, sobretudo aos mais pequenos, fracos, oprimidos, marginalizados e a todos aqueles que experimentarem provas de miséria, de doença, de guerra, de ofensas e ódios, de abandono, de cataclismos e de outras desgraças. Eu vou cobrir a humanidade inteira com o meu manto maternal, e todos os homens e mulheres de boa vontade abrigar-se-ão debaixo dele. O Figueiras, ficar encantado com a senhora e de olhar cintilante e atento, acreditou piamente na sua profecia, conseguindo balbuciar: eu acredito na minha Senhora da Boa Morte, e benzendo-se, cerrou os olhos. O vigário Glória, assistindo, sem ser a sua presença notada, apercebeu-se que aquela conversa fazia uma ressonância dentro do seu coração, um credo humilde na paixão do Senhor, uma unção ou junção de amor e um testemunho da plenitude da fé que cada picaroto ilhéu, nado ou não no guindaste, pode dar em qualquer parte do mundo, tempo ou circunstância. Seja como for, mesmo que os jarros não sequem, mesmo que os homens não se lembrem, mesmo que a história não se repita, mesmo assim houve e haverá um milagre na Rocha Negra e dentro de mim. José Carlos Sousa. Marisa Certa. Olha, eu ofereço-te aqui, vou por aqui. Portanto, se querem saber a simbólica destes jarros, vão ter que ler o livro. Muito obrigado. Eu não preciso dar a palavra, só queria arrumar aqui as coisas. Podes ficar já aí. Ora, o José Carlos, há pouco esqueci-me de dizer que ele não escreve só romances, porque o nome dele está... Ele está na pesquisa histórica, está no estudo etnográfico, está no romance, na poesia, na crónica, está na monografia, está no associativismo e vive em permanente desassossego criativo, e acredito que o diga. Dou a palavra ao José Carlos. Muito boa noite a todos. Gostaria de me dirigir, em primeiro lugar, para as entidades convidadas, mas declinaram o convite por impossibilidades e por preenchimento das suas agendas. Uma outra palavra seria para a minha querida amiga Salomé Matos, que foi criada em tempos de férias ao lado da minha casa, do José, do João, da Adelina, do Timanal Cajar, como a Cecília do Alto me identificava. E são estas origens que me fazem pensar naquela conversa do último capítulo, que às vezes é preciso chorar, falar, rir, viver, sobreviver, partilhar com os outros as nossas memórias, as nossas vivências. Ainda esta tarde recebi de uma amiga de há muitos anos atrás, há quase 50 anos atrás que nos conhecemos,
E ela dizia-me: Zé Carlos, vai correr bem, porque ela conhece-me bem. Vai correr bem a apresentação do livro, porque o Faial é a tua segunda ilha. E realmente foi, e é a minha segunda ilha, porque estudei aqui durante 2 anos e vejo aqui alguns professores meus do tempo do Liceu Nacional da Horta. E foi aqui também que trabalhei durante praticamente 9 anos, em que fiz do canal o caminho entre estas 2 ilhas, partilhando memórias, e durante estes 40 e tal anos consegui pesquisar, procurar naquilo que está escrito e naquilo que não está escrito, mas que está no coração das gentes e das pessoas. Portanto, uma boa noite para a mesa, com o meu querido amigo Ilhéu, ilustre colaborador Dr. Vítor Rui Torres, a quem tenho uma palavra de muito apreço pelo trabalho que ele tem dado e em muitas alturas, mas gostaria de ter uma palavra também de muita estima, uma estima muito sentida do meu coração para todos vós, familiares, amigos, conhecidos, conterrâneos, que fizeram parte da minha vida de estudante, de profissional, de ilhéu e sobretudo de amigo. Penso que é isso que deve sobrar no final das nossas contas todas, no deve haver da nossa vida. É termos, ou nutrirmos todos, uma amizade sincera e salutar, sadia, em relação aos outros. Foi isso que sempre pautou a minha vida, em relação aos meus colegas do externato, do liceu, em relação aos professores, a todos aqueles que conviveram comigo, nos escotismos, nos desenvolvimentos todos. Isto faz parte da minha vida. Portanto, depois de cumprimentar a mesa, os Jacos, a Salomé, que não está presente, mas está no meu coração, depois deste romance Milagres na Rocha Negra, ter sido apresentado em substituição pelo meu ilustre amigo Dr. Vítor Rui Torres, mas na primeira voz da Salomé, de modo fascinante. Não poderei dizer muito, ou melhor, não poderei dizer quase nada sobre o assunto. E percebem porquê? Porque falo com o meu coração de ilhéu e de amigo. De maneira que, na qualidade de autor, sem querer ter o uso e abuso das palavras que sobejam, eis-me, querendo ou não querendo, a falar de um outro milagre. Não é mais outro livro que está na calha, que se encontra em preparação. Não é isso que está. Milagre, porque durante estes 45 anos de escrita e nestes últimos 20 anos de publicações, 16 livros de autoria própria e um de colaboração com a doutora Norberta Amorim, eis-me aqui. Quase sempre e habitualmente encontrei quem me incentivasse, quem percebesse a necessidade de eu dar voz a quem não teve voz. Antes e depois de Abril, daqui a poucos dias fazemos 50 anos de Abril, de perpetuar as memórias e as vivências de gerações inteiras, cujo mundo era parte, ou quando muito, a ilha no seu todo, mas castrada de sonhos e projetos. Milagre, porque ao longo desta autêntica romaria e ou peregrinação, por norma, pessoas, instituições patrocinadoras, entenderam o objetivo maior, arregaçaram as mangas, dispensaram salas e esforços, que é o caso desta, da Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Horta João José da Graça, arranjaram grafismos, reviram textos e mais textos, responderam pela positiva ao desafio de uma nova obra, um novo evento e, pacientemente, foram adquirindo volumes cuja receita servia de fonte de sobrevivência para instituições ou, em alternativa,
para comparticipar a próxima ou outra edição. Milagre, porque dentro da minha casa e da minha família perceberam e acostumaram-se que este meu apaixonado gosto pela escrita poética, crónica, contos e histórias e romances constituíam isso mesmo, uma paixão e um amor incomensurável que tantas e tantas vezes a própria família foi prejudicada ou vitimada em bens ou no bem da minha presença. A minha esposa, a minha editora, é disso a primeira e a principal testemunha. Milagre, porque vocês que se encontram aqui, neste auditório extraordinário, gentilmente cedido por esta biblioteca, cujo Sr. Diretor não pôde estar aqui presente por motivos de doença, a quem eu desejo e expresso os votos das melhoras, e que deixaram o conforto dos vossos lares, as preferências em relação a outros motivos de interesse, convívios, festas familiares, compromissos sociais, escolheram, neste abril de liberdade, fazermos encontro cultural e degustarmos o árduo trabalho apresentado acerca do meu romance Milagre na Rocha Negra. E aqui cabe uma palavra de muito apreço ao Dr. Vítor Rui Torres, à minha querida colega Marisa Serpa e o colaborador Gustavo Nazaré. Milagre, porque a listagem dos agradecimentos é de veras extensa, porque foi este um trabalho de pesquisa, de estudo, também de ficção, de criatividade, pelo que, por hábito, faço questão de agradecer a toda a gente, desde o mais pequenino testemunho ao envolvimento mais profundo. Assim sendo, permitam-me que faça alguns destaques dentro de tanta gente. Fernanda Medeiros e Vítor Rui Torres, revisores, sendo o Dr. Vítor Rui Torres o mais sacrificado. José Nascimento Ávila, graciosense, direção da fotografia. Vítor Rui Torres e Francisco Maduro Dias, prefaciador e pós-faciador do romance. Judite Costa, quem não conhece é a minha esposa, está ali no fundo, a editora. Nova gráfica, arranjos gráficos e capa e impressão. Eu não gostaria de passar este momento aqui também sem ter uma palavra de muito apreço para uma pessoa que partiu há relativamente pouco tempo, foi o Sr. José Alberto, conhecido José Alberto do Telégrafo, que durante muitas edições colaborou comigo. À sua esposa, à viúva, à família, aquela gente, também gostaria de ter uma palavra. À Câmara Municipal da Madalena e à Junta de Freguesia da Candelária, patrocinadores com aquisição de obras. Milagre, porque os meus e nossos filhos não mereceram ainda a honra de fazer parte do Plano Regional de Leitura, apesar de falarem de valores e princípios que são intrínsecos à nossa maneira de ser e de estar na vida arquipelágica. Foram teimosamente arrecadando referências e destaques em órgãos de comunicação social e, mesmo assim, milagrosamente conseguiram vencer concursos nacionais no campo da literatura da Associação Nacional dos Centros de Cultura e Desporto da Segurança Social. Uma palavra também de muita estima à presença do Rui Dowling, que acedeu ao meu convite e está hoje aqui também connosco. Milagre, porque a honra de ter hoje aqui a presença de todos vós faz com que eu perceba que este é realmente um milagre da normalidade, da Rocha Negra, de estarmos em ilhas e em partilhas, de nos percebermos uns nos outros com encantos e desejos, agradecendo sempre o dom da vida,
daquilo que conseguimos criar, viver e sobreviver juntos, aceitando-nos numa reciprocidade perfeitamente natural. Esta noite, mais uma vez, vamos ter aqui um sorteio, porque é de facto uma grande sorte podermos partilhar memórias e produtos que são nossos. Eu refiro-me a uma garrafa de aguardente Figo, da nossa produção, ao livro, que é Histórias com Página, com valores que ponham a falar os muros, com os travessos, a lágrima com o sorriso, o mar com a ilha, portanto, coisas e no final tem um valor a transmitir. E calendários da minha junta de freguesia da Candelária e um calendário da junta de freguesia da Ribeirinha, junta de freguesia que me também prestou homenagem ao sismo de 98, pelos seus 25 anos, que escolheu um poema meu para estar lá no monumento que erigiram. E depois já li um outro panfleto que é sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e que nos congrega em momentos sempre muito especiais. É, pois, este um milagre perfeitamente normal. Um milagre da nossa normalidade. Às vezes pensamos que os milagres são coisas extraordinárias que acontecem. Não, nós podemos construir esses milagres. Nós podemos estar dentro desses milagres e fazer parte desse milagre. Portanto, ficando eu do coração cheio pela vossa presença e dispondo-me a autografar o milagre da Rocha Negra que quiserdes adquirir para a memória futura. Muito, mesmo muito obrigado por tudo e a todos, amigos, familiares, ex-colegas, toda a gente que cá dentro do meu coração. E todos tenham um bom fim de semana, uma boa noite para todos e muito obrigado mais uma vez.